agradecer o convite do pastor Becker, que é um precioso amigo que eu fiz aqui em Israel. Muito obrigado pelo convite. Aqui em Israel, meia-noite e 37, como eu falei no começo, qualquer pessoa que disser que até 10, 15 minutos atrás eu estava dormindo está profundamente enganada. E eu repreendo esse espírito de confusão, de acusação, e assim a gente realmente, enfim, eu estava acordado, tá bom? Mas agradecer. Pastor Becker, como alguns já devem saber, a gente dedica, né, para ele Gênesis 49, ali um dos seus versículos, como dizem, seus dentes são belos e brancos como leite, né? Para quem não sabe, hoje ele estava vivendo um dia estético, fazendo harmonização facial, preenchimento labial e colocando lentes de porcelana no dente. Daqui a pouco não o chamaremos mais de Pastor Becker, mas sim, com devido respeito, Bispo Becker, não é verdade? Pois bem. Mas, isso dito, qual que é a nossa proposta hoje? Espera aí só um minuto. Pronto. Qual que é a nossa proposta hoje, senhores? Eu quero primeiro mostrar um pouco para vocês o mapa de Israel, nesse lindo e belo planeta azul que nós temos aqui, e depois falar um pouquinho de cada aspecto do mapa de Israel, e aí a gente vai entrar dentro da Galileia, e eu quero discutir com vocês alguns aspectos sobre um dos milagres mais relevantes da vida de Jesus na Galileia. Não acredito que isso vai levar para a gente mais de 30 minutos, e também sempre deixar aberto a vocês para a gente fazer uma discussão, não um monólogo onde apenas eu falo, mas a gente tem uma troca de experiências, qualquer pergunta, dúvida, crítica, sugestões ou declarações de amor, eu vou estar aqui à disposição para escutar vocês e responder todas as perguntas, tá bom? Só para quem já estava me perguntando no começo da live, aqui em Israel, vida completamente tranquila. A gente está agora num Shabat, né? Já entramos no sábado, lembrando que o dia aqui em Israel ele se inicia ao pôr do sol, assim como no período bíblico, né? Diz que Deus cria os céus e a terra, e aí vai o primeiro dia, tarde, manhã, dia 1, tarde, manhã, dia 2, tarde, manhã, dia 3. Então, os dias na Bíblia são contados a partir do pôr do sol. Aqui em Israel, até hoje, funciona da mesma modo. Então, como o inverno ele tem o pôr do sol no período um pouco mais cedo, a gente teve aí o Shabat começando por volta das 5h30, 5 horas da tarde, e tudo bem tranquilo. Eu moro no centro de Jerusalém, nesse inverno aí já pegando aí por volta dos 7 graus, 6 graus agora à noite, mas é tudo pacífico, né? A gente tem, nas últimas semanas aí, um cessar-fogo com o Hezbollah no norte, no Líbano. Já em Gaza, a situação praticamente sob controle, aí, se discutindo bastante sobre um acordo, né, de trazer os reféns de volta para casa. E pela primeira vez aí, desde aí da guerra do Yom Kippur, Israel está para fora de 3 territórios da sua fronteira: Líbano, Gaza e também na Síria. Israel ultrapassa as linhas de 1974, também controlando a zona tampão que dividia a Síria de Israel. Então, eu diria que nos últimos 50 anos, a gente nunca teve um período tão seguro dentro das fronteiras de Israel como hoje, dia 12, dia 14 de dezembro de 2024. Israel está extremamente seguro. Pois bem, eu vou tentar, peraí, compartilhar a minha tela com os senhores. Vamos ver como que eu faço isso aqui. Aqui, achei. Entire screen. Ok. Vocês estão vendo a minha tela aí, eu acredito, agora. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos lá. Opa. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me digam aqui se estiverem tendo algum problema técnico, tá bom? Mas, enfim, nosso belo, lindo, maravilhoso planeta azul. Eu acredito que a maior parte dos senhores estão aqui na Terra amada, idolatrada, salve, salve Brasil. E eu estou aqui, onde estão essas
estrelinhas que vocês veem. Nesse nosso belo, lindo e maravilhoso planeta azul, existe uma grande zona cinzenta, que é justamente esse Oriente Médio, onde Israel está localizado. Eu digo que a Bíblia explica a ciência conversa com a Bíblia. Tudo isso daqui que vocês veem em bege, na verdade, segundo os geólogos, as datações são um tanto quanto que, eu diria, polêmicas, mas há 450 milhões de anos atrás. Tudo isso daqui era mar, ok? Em algum momento na história, uma força desconhecida teria dito que haja separação entre a parte seca e a parte molhada. De modo que tudo isso que era mar começa a se sedimentar, secar, 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 e aí vai formar um grande deserto. Todo deserto que é uma formação de uma sedimentação orgânica chamada calcário, essa pedra, que é essa pedra bege que vocês veem em Jerusalém, ela é, na verdade, areia, sal, fósseis de animais marinhos, assim também como algas, plantas que se sedimentam, colam no fundo com a secagem desse oceano e cria toda essa areia e esse calcário que a gente tem nessa região. Então, eu digo que o que a ciência diz, que foi esse processo de criação do nosso planeta, geológico inclusive, é um processo que já está há muito tempo, né, escrito na Bíblia, quase 3.500 anos atrás, de que Deus, em algum momento, e essa vai ser uma das primeiras etapas da criação do mundo, ele separa aquilo que é parte seca daquilo que é parte molhada. Então, basicamente, 60% de todo esse pequeno país que a gente chama de Israel, seja aqui na fronteira de Taba e Eilat, até em cima, na fronteira com o Líbano, em Metula, tudo isso a gente vai ter 68% do território de Israel, que vai ser basicamente um deserto, tá bom? Então, essa famosa terra que mana leite e mel, a terra de onde vocês vão tirar as tâmaras, as romãs, o trigo, a cevada, a azeitona, o figo, a uva e tudo mais, ela é, na verdade, um grande deserto. E aí a grande pergunta que a gente tem que fazer é que terra é essa que mana leite e mel, se a terra que mana leite e mel é definitivamente um deserto? E vocês vejam que na mentalidade humana, racional, a terra que mana leite e mel é essa daqui, ó. É o Egito, onde todo esse caminho verde que vocês estão vendo é o caminho do Nilo, né? E olha como que tudo é verde perto do Cairo. Onde o Nilo passa, tem vida, é o maior rio do mundo. E é nessa região que os filhos de Israel estão acostumados a viver. Para eles, e para o mundo conhecido até então, isso daqui é a terra que mana leite e mel. Mas é engraçado que na perspectiva bíblica monoteísta, a terra que mana leite e mel não é aquela terra onde você tem água durante todos os períodos do ano, onde você tem prosperidade constante, onde você depende apenas das forças do seu braço, mas na perspectiva bíblica, a terra que mana leite e mel é a terra que responde à ação divina, à ação e à promessa de Deus, que é a terra de Israel. Então, os filhos de Israel eles vão ter que mudar a sua mentalidade quando eles vão para esse território aqui, e eles vão ter que entender que, apesar do Egito, você ter o rio Nilo, que durante todo o ano ele vai estar lá. Ele pode ter períodos de alta e períodos de baixa, mas ele vai estar lá. E em Israel, não, você vai ter apenas um pequeno rio, que é o Jordão, que passa bem aqui, ó. Mas aqui, nessa terra de sequidão, é a terra que emana leite e mel. Porque a terra da promessa é uma terra de dependência em Deus, né? Então, é curioso como que aqui eles já dependem da chuva. Aqui eles não dependiam da chuva. Então, a terra que mana leite e mel é a terra da dependência de Deus, porque é a terra que depende da chuva, e a chuva ela não responde, a gente pode dizer fisicamente, à ação humana. Ela depende de forças que vão, de poderes que vão além das forças e da capacidade humana de gerar essa prosperidade. E é por isso que quando a gente vê que o povo vai entrar nessa terra, Deus dá para eles um livro, com 613 regras, mandamentos, leis, um manual de relação entre Deus e a humanidade, e diz para eles, olha, se vocês cumprirem os meus mandamentos, aí sim, vocês vão ter a chuva serôdia, a temporã, e vocês vão ter prosperidade na terra de vocês. Então, a terra da promessa é uma terra que responde à ação humana do seu relacionamento, no seu relacionamento com Deus. Então, a terra da promessa é uma terra de dependência em Deus, é um deserto que floresce conforme o cumprimento da promessa
que Deus fez para o povo de Israel. E essa terra que é uma terra tão, eu diria que pobre, quando a gente vai falar em recursos, diria, naturais, né? Golda Meir, que foi a nossa primeira-ministra em 1973, ela dizia que Moisés guiou os filhos de Israel por 40 anos pelo deserto para colocar os judeus no único lugar de todo o Oriente Médio que não tinha petróleo. Isso é verdade. Porque se vocês forem aqui para o lado, para o Egito, a Península do Sinai e tudo mais, riquíssimo em petróleo. Se vocês descerem para a Arábia Saudita, toda essa região, riquíssimo em petróleo. Se vocês forem para cima, para a Síria, onde tem Assad, foi deposto agora, petróleo. Líbano, mais aqui para cima, petróleo também. Se a gente for para o Iraque, petróleo. Se formos para o Golfo Pérsico, Kuwait, Irã aqui em cima, petróleo. Mas em Israel, nenhuma riqueza. E a única riqueza natural que a gente foi encontrar há alguns anos, gás natural, está aqui no meio do mar Mediterrâneo, quilômetros para além da costa, que parece que Deus falou também, olha, vocês querem alguma coisa, eu vou colocar, mas eu vou colocar lá no meio do oceano, para tornar o mais difícil possível. Então, a grande riqueza, a grande capacidade que o povo judeu, o povo e os filhos de Israel tiveram ao longo dos anos, não estava conectada diretamente na sua terra, mas aquilo que era o seu relacionamento com Deus e a sua capacidade humana de se reinventar dentro dessa terra, né? Porque se aqui, por exemplo, é completamente deserto, a gente não tem fontes e recursos hídricos, né? O judeu vai, por exemplo, através de um sobrevivente do Holocausto, um judeu ucraniano, vai transformar a água do mar em água potável, criando um método de dessalinização de água, né? Então a gente se reinventa nesse pequeno território. Em algumas informações, alguns já devem ter ouvido de mim, mas eu vou repetir. Se a gente pegar aqui de cima dessa estrelinha, onde está a cidade de Metula, até aqui embaixo, em Taba, onde está a cidade de Eilat, Israel vai ter cerca de 497 quilômetros de extensão. Em proporções do Brasil, a gente vai estar falando que Israel é menor que o menor estado brasileiro, que é o estado de Sergipe, tá? E daqui, do Jordão ao Mediterrâneo, ou seja, de leste a oeste, Israel vai ter aí cerca de 120 quilômetros, 100 quilômetros, dependendo da área. Um avião, vamos falar de um avião de combate, um caça, um fighter jet, ele vai demorar 1 minuto e meio para atravessar de leste para oeste, e cerca de 3 minutos e meio quase de norte para sul. Você vê o quão pequeno que Israel é. Menor que o menor estado brasileiro, o estado de Sergipe, e menor também por exemplo, New Jersey, nos Estados Unidos, em proporções americanas, né? 3 grandes cidades, ok? Então a gente vai ter Haifa aqui ao norte, cidade portuária, Baía de Haifa, né? Então a gente tem o grande porto de Israel, cerca de 270 mil habitantes. Depois a gente vai ter, também na costa de Israel, Tel Aviv-Yafo. Tel Aviv é a capital econômica do país, capital LGBTQIA+, do Oriente Médio também, um único local no Oriente Médio onde tem parada LGBT e essas coisas. Uma cidade bem moderna, Califórnia do Oriente Médio, maior concentração de bilionários no planeta Terra. Inclusive, se tiver alguém solteiro aí, saiba que esse é o lugar certo para vir passear. Além disso, Tel Aviv tem cerca de 450 mil habitantes. E no centro do país, Jerusalém, a cidade sagrada, Jerusalém, que é a capital de Israel, com suas sedes ministeriais, a casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e igualmente importante, também a casa do Isaac Levi, que vos fala nesse momento. Quase 1 milhão de habitantes, entre 950 mil a 1 milhão de habitantes. Veja que a gente tem um ditado aqui em Israel que a gente diz que em Haifa se trabalha, uma cidade portuária, industrial. Depois você vem para Tel Aviv se divertir, a cidade da diversão, as boates, a cidade que não dorme. Faz tudo que tem que fazer errado em Tel Aviv e depois, obviamente, vem para a cidade sagrada, a cidade da fé, Jerusalém, pedir perdão e continuar a vida. É claro que isso não se aplica aos senhores, temos pessoas dedicadas, fiéis, espiritualizadas, mas em Israel é o que a gente se diz: trabalho, diversão e fé em Jerusalém. Sobre as grandes porções de água, senhores, vamos falar de água, mar Mediterrâneo, ok? Aqui em Israel, na costa de Tel Aviv, toda a costa oeste. Aqui a gente vai ter o Mar Vermelho. Lembra que o Mar Vermelho, ele se divide, olha só, isso daqui é tudo o Mar Vermelho. Ele vai se dividir em 2 golfos. O Golfo
né, de Suez, onde tem o famoso canal de Suez, e o Golfo de Aqaba, que é o Golfo também chamado Golfo de Eilat, que banha também a última cidade de Israel, a cidade de Eilat, que só é essa cidadezinha aqui, ó. Ok? Pois bem, além disso, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, a gente vai ter o Mar Morto, como os senhores estão vendo aqui, aqui tem as famosas bolanes do Mar Morto, a profecia que a princípio já começou a se cumprir nessa região, né? Na verdade, ela seria uma espécie de laguna, né? Um grande lago de água salgada, 10 vezes mais salgado que o oceano, que o Mar Mediterrâneo, né? Aqui onde as pessoas boiam e tudo mais. Nessa região ficavam as 10 cidades, né? De Sodoma e de Gomorra. Aqui a gente vai ter as montanhas de Moabe de um lado, as montanhas de Edom, para onde vão as filhas, né, de Ló. Em algum ambiente aqui, a mulher de Ló vira estátua de sal, né? Inclusive tem aquela piada horrível, 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 que a gente costuma dizer qual que foi a última coisa que a mulher de Ló falou na destruição de Sodoma e Gomorra. Pois bem, dizem as más línguas que ela fala, era sal que me faltava. Essa é bem ruim, né? Mas ok, seguimos. Além do Mar Morto, a gente sobe e aqui a gente vai ter o Mar da Galileia. Veja que ele tem como que o formato de uma harpa, a harpa do rei Davi, e por isso a gente chama de Yama Kinneret, o Mar da Harpa, em hebraico, como a harpa do rei Davi. E veja que aqui em cima, bem aqui em cima, a gente vai ter o Monte Hermon, ok? O Monte Hermon, ele tem neve. O Salmo 133 diz assim, Inematov Manaim Shevet Achim Gam Yachad. O pastor Becker, agora bispo Becker, vai daqui a pouco repetir para a gente todo o Salmo em hebraico, e diz, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, é como o orvalho que desce no Hermon, porque ali Deus ordena a bênção para todo Israel. Por que Deus ordena a bênção para Israel aqui no Hermon? Porque, peraí, será que a gente consegue umas fotos aqui do Hermon? Olha só que top. Ó, isso daqui tudo é o Hermon, ó. Tudo é o Monte Hermon, na sua neve. E é essa neve, olha aqui, os famosos touros de Bassan, onde diz uns dos salmos do rei Davi. Olha só, o Hermon com neve. E é essa neve que vai criar um degelo. Esse degelo, como que eu tiro isso daqui, meu Deus? Foi. Esse degelo, ele vai derreter, vai criar 3 afluentes, Dan, Hatzban e Pânias, e essas 3 afluentes vão criar o Rio Jordão, que vai descer, 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 deságua no Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce. O Mar da Galileia devolve as suas águas e ela vai continuar até desaguar em 250 quilômetros de peregrinação no Mar Morto. De modo que a gente sempre diz aqui em Israel, qual que é a diferença do Mar da Galileia para o Mar Morto? Uma vez que o Mar da Galileia ele é próspero, 27 espécies de peixe, água doce, durante muito tempo foi o grande açude de Israel, e o Mar Morto, ele é completamente, o nome já diz morto, não tem nada que vive aqui, né? A gente costuma dizer que a diferença entre a prosperidade de um e a morte de outro é que enquanto o Mar da Galileia recebe as águas do Jordão e compartilha elas, o Mar Morto só recebe e não compartilha com ninguém. Nos lembrando das palavras do rei Salomão no livro de Provérbios, que diz que aquele que compartilha o que lhe é dado, recebe e dá, ele atrai para si a prosperidade e a riqueza. Enquanto aquele que retém o que lhe é dado, esse certamente atrai para si a miséria e a pobreza. Então, como a gente sempre diz aqui, seja Mar da Galileia, recebe e compartilha, e assim você gera prosperidade e não seja Mar Morto. Isso dito, daqui a pouco, Bispo Becker, a gente vai passar a sacolinha. Eu estou brincando. Pois bem, senhores, e aí eu quero falar para vocês sobre uma cidade que está aqui junto ao Mar da Galileia, a cidade de Cafarnaum. Olha que maravilha, vou mostrar para vocês algumas fotos de Cafarnaum. Olha só. E falando de Cafarnaum, a gente vai falar sobre essas ruínas que vocês veem aqui. E essa casa que vocês estão vendo foi construída exatamente em cima de onde ficava a casa de Jesus, ou a casa do que a gente chama de a casa da sogra de Pedro. Embaixo dela estão as ruínas.
aqueles que forem na próxima viagem a Israel, com o pastor Becker, a Aline, Israel com a Aline, e a eretstour.com.br vão ter a oportunidade de visitar esse lugar. E é um lugar muito especial, e eu digo, senhores, por quê? Quando a gente pensa sobre a vida de Jesus, eu acho que, e a gente pensa uma cidade para Jesus, eu acho que a maior parte das pessoas deve pensar em Jerusalém. E Jerusalém certamente é muito especial, mas Jesus ele só faz 2 milagres em Jerusalém, e ele só está aqui em Jerusalém em períodos muito específicos, né? Como bom judeu que era, ele vinha a Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, e algumas outras oportunidades, a Bíblia revela também, Hanukkah, a festa da dedicação das luzes no final do ano, mais 3 oportunidades no ano e só 2 milagres, além do grande milagre que é a sua ressurreição. Um milagre ele cura um coxo, outro milagre ele cura um cego. E é muito interessante que a gente vê como que a Bíblia ela conversa em suas poesias, né? E a gente vê que o ancestral de Jesus, que é Davi, aquele a qual Jesus ele seria o descendente e por isso teria direito ao cetro de Judá e ao trono. Davi, quando ele vai entrar em Jerusalém para conquistar a cidade, quase que 2 mil anos antes, é dito pelos jebuseus que, olha, se você entrar, você vai ser ferido e morto pelos coxos e pelos cegos, né? E é muito curioso como que o descendente de Davi, ele não vem para ferir ou guerrear contra os coxos e os cegos, mas a verdade ele vem para agora não trazer juízo, mas graça, misericórdia e favor, cura para eles. Porque os únicos 2 milagres que Jesus faz em Jerusalém, significativamente, são apenas de um cego no tanque de Siloé e de um coxo no tanque de Betesda. Mas a sua vida era uma vida que se dá definitivamente na Galileia, para que se cumprisse ali o que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 9, terra de Zebulon, terra de Naphtali, a Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas viu raiar a luz. Mas é curioso que também Jesus ele era muito estratégico, né? Num período onde não tinha Twitter, Facebook, Google Meetings, Zoom, rádio, TV, Instagram, nada. Qual que era a maneira mais eficaz de Jesus fazer a sua mensagem se espalhar por todo Israel, por todo mundo? Ele está numa zona portuária. Cafarnaum era uma zona portuária. A gente vê, por exemplo, que em Cafarnaum, Jesus ele vai chegar pelo porto, e como era uma zona portuária, uma zona de passagem, né? Lembra que a profecia, e Isaías também fala isso, Mateus também no capítulo 5, é junto ao caminho do mar, a Galileia dos gentios. A grande via mares que conectava todo o Oriente Médio passava na frente de Cafarnaum. Então, nesse tempo onde não existia internet, TV, nada, Jesus pregava a sua mensagem ali e ela se espalhava por todo Israel. De modo que Jerusalém, que era um lugar que Jesus estava poucas vezes, já conhecia da fama de Jesus. E quando eles chegam, por exemplo, no domingo de Ramos, as pessoas que ouviram falar dele já estão lá a esperar com seus ramos, dizendo: Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos. Então, Jesus tinha essa estratégia, essa coisa de saber como lidar com a realidade do mundo onde ele estava inserido. Eu diria que até uma estratégia e uma análise da realidade que era quase que miraculosa. Ele sabia entender, trabalhar com o que ele tinha, até dentro da natureza, né? Então, a gente vê, por exemplo, um Jesus que utiliza uma espécie de anfiteatro natural para poder fazer no Monte das Bem-aventuranças o seu sermão. Um Jesus que muitas vezes ele ensina em cima do barco e as pessoas estão sentadas na areia. E é claro que com isso, Jesus, né, aglomerado ali entre a multidão, para ele era mais fácil sair, pregar nas aldeias vizinhas, mas eu fui começar a entender a inteligência de Jesus quando eu fui descobrir que a Bíblia falava de Jesus que ensinava para 5.000, 6.000 pessoas. E a gente vai ver que hoje a ciência descobre que qual é o maior condutor natural de som, de ondas sonoras? A água. Então, quando você vê a inteligência de Jesus, que de algum modo, há 2.000 anos atrás, sabia que a água era o melhor condutor natural, era uma caixa de som natural na natureza para levar a sua voz para as pessoas que estavam ouvindo. E claro que existia também todo o simbolismo teológico do mar, enfim. Mas eu vejo como que Jesus ele tinha toda essa inteligência, né? Em Cafarnaum ele esquece, ele escolhe para ser a base do seu ministério. Ali a gente vai ter uma série de milagres que eu espero que na próxima vez que os senhores vierem a Israel, os senhores se lembrem disso quando estiverem em Cafarnaum. Para mim é um lugar que eu gosto de gastar mais tempo guiando, sabe? Porque é ali onde a Bíblia salta aos olhos, é como se você caminha pelas páginas da Bíblia. E é em Cafarnaum que Jesus ele
vai chamar um dos cobradores de impostos, que é Mateus, né? Lembra que eu falei que é uma cidade portuária. Como ela ficava ali na divisão entre as tetrarquias, era o local onde você tinha que entrar e pagar imposto. Então, a passagem bíblica, quando diz que Jesus entra, as pessoas começam a se perguntar, olha, o seu mestre, ele não paga imposto? E Jesus fala, olha, Pedro, vai lá, pesca os peixes, tira a dracma, paga o imposto. E Jesus diz, paga o meu e paga o teu. E aí a grande pergunta também é por que Jesus não manda pagar os outros 11 discípulos, né? Muito provavelmente porque os outros 11 eram menor de que 20 anos de idade, só pessoas acima de 20 anos pagavam imposto. Provavelmente a maior parte dos discípulos de Jesus eram adolescentes, talvez alguns até crianças. Por isso que vocês vão ver que em algum momento chega a mãe com dois filhos e fala, Jesus, que eles estejam sentados ao teu lado, que eles se tornem seus discípulos. Por isso que a gente entende que como eles ficam com tanto medo que eles fogem quando Jesus é capturado. Então, os discípulos de Jesus não eram homens formados, né? Os discípulos de Jesus eram homens em formação. E talvez Pedro ele tenha sido o líder de todos os apóstolos, de todos os discípulos, porque ele era o mais velho de todos também. É em Cafarnaum que Jesus, ele na sinagoga, ele vai curar a filha de Jairo, na sinagoga que ele cura um homem da mão mirrada, na sinagoga de Cafarnaum que ele vai fazer o exorcismo de um endemoniado, vai ser na sinagoga de Cafarnaum onde ele começa a se irritar um pouco com as pessoas, que Jesus ele vai ter um momento na Galileia, que é um momento divisor de águas no seu ministério, quando ele multiplica pães e peixes. E a partir dali, muitas pessoas começam a visitar e vir atrás de Jesus, porque era uma região realmente de camponeses, de pessoas necessitadas. E ele, em um certo momento, ele fala, olha, vocês não vêm até mim pelas palavras que eu falo, mas pelos pães que multiplico. Eu falo que até hoje existem dois tipos de gente que segue a Jesus. Existem aqueles que seguem a Jesus pelos pães que ele multiplica, e existem aqueles que seguem a Jesus pelas palavras que ele fala. E até hoje esses tipos de seguidores de Jesus, eles são muito bem definidos. Mas é nessa mesma sinagoga também que Jesus falando essas palavras e as pessoas começam a ir embora e Jesus vira para os seus discípulos e diz, olha, talvez essas palavras sejam pesadas demais para vocês também queiram ir embora. E é nessa mesma Cafarnaum que Jesus diz, que Jesus recebe a resposta de Pedro, que diz, olha, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? É nessa mesma Cafarnaum que Jesus ele se estabelece morando naquilo que seria a casa da sogra de Pedro. E aí eu vou voltar a compartilhar aqui a minha tela, que eu quero mostrar para vocês algo bem curioso. Ok, acredito que já estão assistindo a minha tela, não? Sim. E se a gente for aqui para as fotos de Cafarnaum, vou colocar isso daqui para baixo, eu quero as fotos de Cafarnaum, eu quero a foto das casinhas em Cafarnaum, porque Cafarnaum explica muito das mensagens de Jesus, e aí a gente vai conseguir ter ideia de algumas coisas. Então, aqui, ó, essa foto branca é a foto da sinagoga de Cafarnaum, tá? A sinagoga da época de Jesus fica embaixo dessas pedras brancas, essa daqui já foi construída no quarto século, mas a geografia, ela é a mesma, e é nesse ambiente que eu falei que aconteceram todos esses milagres. Agora, se a gente pegar as ruínas das casas, pois bem, eu não sei quem essa moça é, mas a foto dela tá aqui, eu acho que não tem uma outra foto que eu possa utilizar. Deixa eu ver se eu vou ter aqui. Não, então vai com ela mesmo. Ela vai ficar famosa aqui pra gente. Pois bem, vocês estão vendo aqui, eu espero que todos consigam ver o meu cursor, a seta branca. Dessa árvore até aqui atrás é um retângulo. Vira até aqui, vem aqui e depois a parede vai aqui de novo. Tudo isso é uma única casa, tá? Então, o que a gente chamaria de ínsula, para quem aí já leu Machado de Assis, Dom Casmurro, o Cortiço, lembra aquelas casas antigas onde a casa vai ter o local da tecelagem, vai ter o local do poço, o local onde tem a cozinha, onde se cuida dos animais, onde as pessoas moram, enfim, tem vários cômodos dentro de uma casa com vários princípios e funções diversas. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, uma porta de entrada da casa, outra porta, janelas, e aqui as várias divisões de vários cômodos. Em outros lados a gente vai ter aqui o local onde se amassavam os grãos, fazia farinha, o trigo, né? E por que eu mostro isso para vocês? Porque essa era a realidade de Jesus. Então, quando a Bíblia fala que Jesus mora na casa da sogra de Pedro, que ficava onde estão essas pessoas aqui embaixo dessa igreja, isso quer dizer que Jesus e Pedro, provavelmente eles tinham alugado um dos cômodos dessas casas. E era muito comum que as famílias moravam juntas nos seus puxadinhos.
E aí eu dou essa volta toda para explicar para os senhores por que em um certo momento Jesus fala, olha, eu vou para o meu pai, mas vocês não se preocupem, porque a casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou e vos prepararei também lugar. Então, quando alguém do primeiro século ouve isso que Jesus está falando, ele identifica rapidamente, porque a realidade deles era essa. Uma casa tem muitas moradas, né? E Jesus disse: eu vou para a casa do meu pai e vos prepararei também lugar. A casa do meu pai tem muitas moradas. Pois bem, deixa eu voltar aqui, vou tirar isso daqui para a gente ficar se vendo de novo. Mas eu quero focar em um dos milagres que talvez seja o mais significativo em Cafarnaum. Ele é um dos 3 milagres que acontece a partir do princípio de que Jesus estava em casa, né? E eu vou passar pelos 2 primeiros e a gente vai no milagre mais importante para hoje. 2 milagres que Jesus faz quando estava em casa. Um acontece na casa da sogra de Pedro, que é a famosa cura da sogra de Pedro. Ela tinha febre, diz que Jesus a cura, imediatamente ela começa a servir. As más línguas dizem que Jesus cura a sogra de Pedro, esse é o motivo para que depois Pedro negue 3 vezes, mas certamente isso não é verdade. Pois bem, o segundo milagre vai ser Jesus curando, né, um paralítico que é descido pelo telhado pelos seus amigos. E o terceiro que eu quero gastar mais tempo com vocês, com uma contextualização histórica, é o milagre da mulher do fluxo de sangue, tá? Pois bem, vocês já devem ter lido em algum momento, Evangelho de Lucas, acho que também está em Mateus, que a mulher do fluxo de sangue, ela é uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo contínuo de sangue, estava no seu período, extremamente fraca, diz a Bíblia que ela gasta todas as suas posses, basicamente com os médicos, e não tinha encontrado a cura para isso. Ela vê que Jesus, sabe que Jesus está passando, e ela tem em sua mente que se ela apenas tocar na orla do manto de Jesus, das suas vestes, ela vai ser curada. Jesus, ele está sentado em casa, Jairo, o chefe da sinagoga, tem uma filha também de 12 anos, e olha como que a mensagem do evangelho é muito poética. Uma jovem de 12 anos e uma pessoa já de idade que há 12 anos ela está sofrendo com a mesma doença. E conforme Jairo ele vem chamar Jesus à porta da sua casa, Jesus ele vai andar em direção à sinagoga, a região onde Jairo morava. E às vezes parece que Jesus andava muito, mas nesse momento é apenas 20 metros. Mas cercado pela multidão, diz a Bíblia que ela, entre a multidão, toca nas vestes de Jesus. Jesus sente que de si sai poder e ele fala: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E essa mulher, imediatamente, a mulher do fluxo de sangue, ela é curada. Agora, contextualização histórica, porque é curioso a gente parar para pensar que essa história tinha tudo para dar muito errado. Em primeiro lugar, porque Jesus ele era um mestre da lei, Jesus era um rabino à sua época. Por isso a Bíblia diz que ele era chamado de Rabone, meu mestre, em aramaico. Para vocês terem uma ideia, até hoje, em Israel, ainda existe um tabu da mulher, durante o seu período, não poder ter relações com os homens, mas não poder sequer tocar nos homens, porque isso tornaria o homem impuro. Então, quando você estiver em Israel, você vai perceber que muitos hotéis, a cama de casal, ela é uma cama que, na verdade, são 2 camas de solteiro, que elas são unidas, e aí colocam um cobertor por cima. E aí você deve pensar, quando chegar aqui, poxa, a Aline, a Eretz Tur e o Bispo Becker, eles economizaram no hotel e me colocaram numa casa, num quarto de solteiro, e só juntaram as camas, que coisa ridícula. Não, senhores, não, 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 não. É porque, na verdade, o pessoal do hotel não sabe se a família que vai estar ali é religiosa, e às vezes a mulher está no seu período, e você não vai perguntar para ela quando ela faz o check-in no hotel. Então, o que que acontece? São 2 camas de solteiro que se transformam numa de casal, para quê? Para que se a mulher estiver no seu período, eles separam a cama, ninguém precisa saber disso, e cada um dorme na sua cama. E o homem não se torna impuro. Então, até hoje, isso é respeitado em Israel. Cada bairro tem o seu mikve, tem um batistério onde a mulher, depois do seu período, mergulha 7 vezes e sai da sua impureza. Então, é muito... é uma questão muito, muito, eu diria que, muito importante dentro do judaísmo. E ela poderia ser severamente punida por tocar Jesus, principalmente por ele ser um rabino, e torná-lo impuro, né? Só que mostra a realidade espiritual da natureza, que talvez seja uma natureza divina de Jesus, de que não é a impureza dela que torna Jesus impuro, mas é a pureza e a santidade de Jesus que a torna sã, né? E esse vai ser um paradigma que vai ser muito quebrado na Bíblia. Não só isso, porque ela é uma mulher que intervém junto ao caminho de Jesus, em uma situação extremamente crítica.
E essa doença que ela tinha, que era uma doença comum até hoje no Mediterrâneo, ah, ela é uma doença que enfraquece bastante, mas é uma doença também que não tem cura. Então, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha, todas as suas posses com os médicos. E eu fui pesquisar o que que ela poderia fazer na época para ficar curada. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo, o Talmud, que é um livro rabínico, tem quase 2000 anos, ele fala de tudo aquilo que você poderia fazer para tentar tirar esse mal e se purificar. E uma das coisas que você poderia fazer é você pegar ovos de avestruz, transformar aquilo em cinzas, cobrir sobre o seu corpo e andar publicamente com aquela vergonha, né? Não existia avestruz em Israel, então certamente era uma coisa muito cara de se fazer. Se a Bíblia diz que ela tentou de tudo e gastou todas as suas posses com médicos, até isso ela fez. Mas eu digo que só existe uma coisa que ela poderia ter feito que muda a história dela, que é justamente estudar a Bíblia. Quando os médicos não resolveram, quando as mandingas, como por exemplo, queimar, né, os ovos de um avestruz não resolveu, a única coisa que poderia mudar a vida dessa mulher foi certamente a espiritualidade e o estudo da palavra de Deus. Porque diz a Bíblia que ela pensava consigo mesma que se ao menos tocasse as orlas da veste de Jesus, ela seria curada. E ela não pensa isso do nada, não é um desvaneio dela. Ela não teve uma revelação. Não, ela leu a Bíblia. Ela abriu em hebraico o livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que diz que eis que nascerá o sol da justiça e ele trará em suas asas, na sua versão, a cura. Na minha versão em hebraico diz que eis que nascerá o sol da justiça e ele trará no canto das suas vestes, ou seja, no seu talit, no seu tzitzit, a cura. Então, certamente ela fala consigo, se ele é o sol da justiça, se ele é o Messias prometido de Israel, se eu tocar na orla do manto dele, eu certamente tenho que ficar curado. E foi esse estudo e essa fé que curou ela, certamente. E, e esse é um milagre muito, muito relevante para a gente, principalmente quando a gente pensa no contexto da mulher na época, né? E por mais que hoje alguns movimentos woke ou feministas tentam condenar o cristianismo pela sua relação com as mulheres, ou pela sua liberdade cultural, eu digo para vocês que não existe religião no mundo tão avançada, principalmente quando a gente fala de 2000 anos atrás, na sua relação e o papel das mulheres na sociedade do que o cristianismo. Então, para vocês terem uma ideia, até 2000 anos atrás, o judaísmo, ele acreditava que a mulher não tinha alma, tá? Então, já vou não escandalizar vocês, falar que a mulher tem alma hoje em dia para o judaísmo, tá? O judaísmo acredita que a mulher tem alma, com exceção da minha ex e também da minha ex-sogra, todas as outras mulheres têm alma. Brincadeira. Mas as mulheres têm alma. Eu faço essa piada há 10 anos, até quando eu não tinha ex também. Mas, enfim, é só para vocês rirem, não é ofensa a ninguém. E veja que se a mulher não tem alma, na época de Jesus, a mulher não era uma testemunha válida, tá? Não era uma testemunha válida. Então, se uma pessoa pegou uma espada e matou a outra, e tinha uma mulher como testemunha, ela fosse levada perante o tribunal, não valia de nada. Não valia de nada. Ah, porque ela não era uma testemunha válida. Agora eu pergunto para vocês, quem eram as pessoas que eram as mantenedoras do ministério de Jesus? Lucas capítulo 8. Mulheres, apenas mulheres, que eram as mantenedoras do ministério de Jesus, do seu ministério itinerante. Qual era a primeira delas, que era a que mais se entregava das suas posses? A primeira que aparece nos versículos do capítulo 8, Maria Madalena. Se uma mulher não é uma testemunha válida, qual é a primeira pessoa, a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus? Uma mulher, né? Uma mulher. Então, já vieram me falar que depois Jesus foi super estratégico, porque era também para a notícia espalhar mais rápido. Eu discordo, eu concordo, na verdade, que era justamente para Jesus quebrar esses paradigmas. Aquilo que a sociedade diz que não é, para Jesus é. E se a mulher não era considerada nada, Jesus vai mostrar que não, nessa visão cristã, nessa nova revelação, nesse novo pacto, a mulher tem um aspecto principal nessa revelação, e é ela que vai ser a primeira testemunha ocular que espalha essa mensagem de que ele não está entre os mortos, ele vive e ele ressuscitou, assim como havia dito. Então, o cristianismo revoluciona o papel da mulher, né? E essa mulher do fluxo de sangue é um exemplo muito grande disso. E eu gosto muito de encerrar falando sobre ela, no sentido de que, ao longo da história,
e a gente tem textos muito antigos, tanto num livro chamado História Eclesiástica da Igreja, escrito 300 anos depois de Cristo, por Eusébio de Cesareia, que ele já discute um pouco como que começou o burburinho de tentar entender quem é essa mulher, que impactou tanto a história de Jesus, falando que não encontrou fé como aquela e tal, e começa até a se perguntar qual é o nome dela, porque a Bíblia não dá nome para ela. E alguns falam que ela é Verônica. Ora, Verônica não é nem um nome. Verônica é a junção de títulos. Vero, ícone, Verônica. O ícone verdadeiro de Cristo. Seria aquela mulher que na via dolorosa teria enxugado o rosto de Jesus e sai, né? Como que sangue e suor a marca do seu rosto numa espécie de santo sudário. Outros dizem que ela era Berenice. Outros dizem que ela era Cláudia. Outros dizem que ela era uma das Marias. Mas eu costumo dizer que de todos os nomes, seja Berenice, Maria, Verônica, Cláudia, ou todos os nomes que ela foi chamada ao longo de sua história, impura, doente, pecadora, de todos os nomes que ela foi chamada, eu prefiro ficar com aquele que Jesus a chama. Se vocês lerem no Evangelho, vocês vão lembrar que ele chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Que outro melhor nome para a mulher do fluxo de sangue, senão o nome que Jesus deu para ela, que é o nome de filha, né? Então, eu acho que já passou aí os 30, 40 minutos que o pastor Becker ele tinha dado para mim, mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje era um pouco desse mapa de Israel e focar principalmente nessas histórias que aconteceram em Cafarnaum, principalmente também na cidade de Cafarnaum e falando principalmente da mulher do fluxo de sangue. Qualquer um que tiver qualquer dúvida, crítica, sugestão ou declarações de amor, eu estou à disposição de vocês aqui para a gente conversar. A gente quer agradecer, né, Isaac, pelo teu tempo. Hoje eu estou um pouco com dificuldade para comunicar, mas esse milagre realmente é um dos milagres mais extraordinários, né, na Bíblia. E eu, ouvindo tu falar, algumas coisas me chamam a atenção. A mulher, nesse período, ela não ficava em casa, né? Ela não podia sentar na cama. Se o copo não fosse de madeira, tinha que ser quebrado. Ela era totalmente impura, né? E realmente era considerada imunda, desprezada, por estar tanto tempo nessa situação, né? Uhum. E aí, quando o tempo vai passando, são 12 anos, como você falou, 12 anos sofrendo dessa maneira, a gente consegue entender que essa pessoa começa a entrar num processo psicológico de achar que ela não é ninguém, que não tem mais valor, que nasceu para sofrer. Mas o que é interessante é que quando ela toca em Jesus, Jesus não cura só o físico, ele também cura o psicológico, porque ele diz assim, alguém me tocou. Uhum. Então aquela Sim. pessoa que não era ninguém, Uhum. a partir do momento que ela toca em Jesus, ela se torna alguém. Alguém que vai entrar para a história. E também é interessante que os discípulos perguntam, né? A multidão te aperta e te oprime, e tu me perguntas, né, tu perguntas quem te tocou. E a gente vê que há 3 formas de tocar em Jesus, né? É aqueles que apertam, aqueles que oprimem e aqueles que tocam diferente. E a Uhum. gente vê hoje em dia, né, pessoas que apertam Jesus, ficam colocando Jesus na parede, tentando pressionar Jesus, apertando Jesus, se tu não fizer, eu não acredito, como o ladrão da cruz, né, se tu é o filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. E aqueles que oprimem, né, que fazem de Jesus um verdadeiro empregado, né, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, senão... E aquela mulher, não, quando ela tocou em Jesus, ela tocou da maneira correta, ela tocou com fé, e ali, então, sai virtude. E é interessante essa colocação, porque ela entra na história, né? Entra numa história que não era dela, interrompe um, um fluxo, né? Ela interrompe o fluxo de Jesus e Jesus interrompe o fluxo dela. Porque Jesus estava indo, né? O fluxo de Jesus estava andando para a casa de Jairo. E ali ela interrompe o fluxo de Jesus, e aí Jesus interrompe o fluxo dela,
e ali acontece um milagre extraordinário. Então, que a gente venha, né, tocar em Jesus com fé. E se tocar em Jesus com fé, até aquela pessoa que está desesperada, acha que não tem mais solução para a sua vida, que tudo acabou, que não é ninguém, Jesus faz com que essa pessoa se sinta alguém. Eu acredito que essa é a história de muitos que estão assistindo essa live, né? Em um momento da nossa vida em que nós achávamos que não tinha mais saída, né? Não tinha mais solução, mas a gente tocou em alguém e dali saiu virtude. Queremos te agradecer por esse momento especial. Não sei se mais alguém tem alguma consideração para fazer antes da gente encerrar. Não? Então te agradecemos, Isaac. Espero em breve a gente possa ir te dar um abraço, se Deus quiser, em fevereiro, e que tu continue sendo esse menino abençoado aí. Amém. E com certeza Deus também vai chegar a tua hora da virada. Verdade. Amém? Verdade. Chega para todo mundo, vai chegar também. É só continuar tocando no tsit-sit, né? Nas franjas aí, e Deus vai te dar vitória. Nós vamos orar por ti, vamos orar também. Recebemos um pedido de oração da Suzana, foi para Israel conosco no grupo. O pai dela, o seu Durvalino Gobete, está na UTI, foi entubado. E nós vamos orar, então. Pai, nós te agradecemos Amém. por esse momento tão precioso de ensinamento, de reflexão da tua palavra. Eu trouxe para a minha vida coisas muito boas deste encontro. E acredito que todos também estão levando para as suas vidas. Amém. Abençoe Isaac lá em Israel, abençoe sua vida, também abençoe o seu Durvalino, pai da Suzana, que está naquele hospital. Que ele possa também te tocar naquele lugar, possa sair virtude e ele possa ser curado. Amém. Te agradecemos por tudo, entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe. Espero estar melhor na próxima live. Sabe que vai se despedir, a gente vai encerrar. Obrigada. Senhores, foi uma honra. Bênçãos e shalom desde Jerusalém. Espero vocês aqui. Obrigada. Obrigado Amém. por tudo. Laila, Amém. Paulo, Laila, e Tov, Amém. Shabbat Shalom. por dedicar seu tempo para a gente. Não,